que... Pronto, tá gravando, gente. Agora tá gravando. Tá? Ó, e como eu estava falando para vocês, como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Como somos muitos aqui, né, ao vivo, aí vocês fazem o seguinte, a gente vai resolvendo as questões, eu vou dando dicas, explicando, vocês vão anotando, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês anotam, aí depois a gente abre um espaço para dúvidas, tá bom? Para a gente poder avançar direitinho no conteúdo, e aí a gente vai fazendo dessa forma, tá? Beleza? Combinado? Deixa eu abrir... Não, mas aqui ele avisa o chat, não tem problema não, tá? Beleza. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês aqui a tela, tá? Laiane, boa noite, seja bem-vinda, né, na outra que está na mentoria, gente. Também tem gente aqui que eu já conheço de outros carnavais, como eu estava falando no início. Tá, vamos lá. Ó, todos estão vendo aí a paginazinha do nosso material de questões, né? Todo mundo vendo aí. Beleza. Joia. Tá. Vou colocar aqui para participar. Pronto. Gente, é o seguinte. Eu coloquei questões tanto de certo e errado, quanto de múltipla escolha, como vocês já devem ter visto. Tá? Por que isso? A gente ainda não sabe. Há tendências, mas a gente não sabe exatamente qual será o formato da prova, se vai ser certo e errado, se vai ser múltipla escolha. Então, coloquei aqui, digamos assim, misturado, né, para a gente fazer. Tá? Deixa eu voltar aqui enquanto vocês visualizam. O que é que eu... Vilma, tem vários PDFs, porque eu dividi por tema, por assunto. Tá? Esse aqui é o que a gente vai começar hoje, é o primeiro. Tem o nome do assunto. Tem lá questões e o nome do assunto, referente. Tá? Você consegue identificar dessa forma. Tá? Então, eu coloquei questões de nível mais tranquilo, de nível médio, de nível... Não nível médio de escolaridade, grau de dificuldade. Nível médio e também de um nível avançado. Porque, principalmente, para o pessoal que vai fazer para a JJ, que aí precisa de um grau de dificuldade maior. Do mesmo jeito que eu estou fazendo nas questões de eleitoral. Já estou terminando o primeiro caderno da Lei das Eleições. Vou incluir lá na plataforma, mas como a gente só vai ver segunda-feira, aí a gente vai dar tempo tranquilamente, tá? De a gente visualizar. Beleza. Simbora. Ó, deixa eu falar outra coisa com vocês, antes da gente começar, sobre o sistema certo e errado. Eu vi que muita gente está com dificuldade. Leonardo, você está por aqui, Leonardo? Você apareceu para mim aqui agora. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Assim como a todos os presentes, e a todos e todas que estão presentes aqui. Gente, esse sistema certo e errado, provavelmente, se o SESC utilizar, vai ser um errado anulando uma certa. Né? E aí todo mundo fica, meu Deus, como é que eu vou fazer e tal. Olha, tem um sistema, assim, uma estratégia que funciona muito bem nessa forma de cobrança do SESC. Como é que eu indico vocês a lidarem com isso? Vejam, ninguém melhor do que conhecer o andamento da prova de vocês, até porque só vai ter vocês mesmo olhando para a prova, do que vocês. Vocês precisam ser muito realistas na hora que estiverem fazendo a prova. Por exemplo, você vai lá desenvolvendo na prova, certo e errado. Você vai lá respondendo aos itens, tá. Em determinada altura do campeonato, vocês vão perceber que vários itens vocês vão ter respondido com firmeza, com certeza. Pronto. E aí vocês vão contabilizar a quantidade de itens que vocês responderam com firmeza, com total segurança. Por exemplo, digamos que o SESC vai cobrar 120 itens. Aí vocês vão lá calcular e vão visualizar mais ou menos. Caramba, eu resolvi 80, 100%. Isso aqui eu me garanto, esses 80. 40 você não tem certeza. O que é que você vai fazer? Será que vale a pena chutar os 40?
Porque são camadas. Eu costumo dizer que nessas provas de itens, são camadas. Tem aquela zona que vocês têm 100%, beleza, firmou. É um assunto que vocês dominam, que vocês marcam ali certo. Aí vem a camada que tá naquela, uma palavrinha ali que você está em dúvida, lembra que estudou, mas está naquela dúvida. Tá? E aí, nesse patamar de questões aí, nessa zona de questões, que digamos assim, você tem 80% de certeza, eu aconselho vocês a irem arriscando aos poucos. Tá? Seguir a intuição. Porque geralmente quando a gente tem aquela convicção, pô, eu estou na dúvida, mas eu sei que eu estudei isso aqui, eu sei que é certo. Vale a pena um pouquinho, até porque é o seguinte, como vocês sabem, os concursos geralmente ele tem nota de corte, né? Os tribunais ele tem, por exemplo, no último aqui de Pernambuco foi Sebrasco que fez, mas não foi certo e errado, foi ABCDE, múltipla escolha. O candidato 160 para técnico, por exemplo, ele errou, a nota dele foi 9.0. 9. Na sistemática certa e errado, um errado anulando uma certa, a nota de corte tende a cair, tende a diminuir. Acredito que não vai ser uma nota de corte desse nível. E aí a gente tem que trabalhar, gente, com uns 85%, 82%, digamos assim. Para ficar ali, não estou dizendo nas cabeças, mas para estar ali em posição de nomear, certo? Nota de corte. E aí a gente tem que fazer esse cálculo lá. Você vai ver, dos itens que você tem certeza, qual o percentual. A que percentual corresponde àquele número de itens que você tem certeza? Pô, está muito próximo da nota de corte, da virtual nota de corte, dá uma arriscada, certo? Porque aí vale a pena você ali conquistar alguns itens que você tem aquela intuição de que está certo. Agora, se você, digamos assim, já atingiu a nota de corte pelos seus cálculos, incluindo essas que você não está tão seguro, mas tem quase certeza, você tem que pensar muito antes de arriscar no certo e errado e sair chutando. Porque os outros itens que você não tiver certeza, pode custar muito caro. Tá? A gente acha que aquilo aumenta a nossa chance, mas aquilo pode ser um tiro no pé. E aí não vale a pena arriscar. Tá? Mas aí a gente vai falando disso ao longo do nosso curso, beleza? Ditas essas palavras, vamos lá, sem maiores delongas. Começando aqui com princípios da administração pública. É um tema muito, muito importante, que certamente vai estar na prova de vocês, esse tema. Coloquei 20 questões. Como vocês perceberam, eu coloquei mais questões dos assuntos que são mais cobrados. Licitação, por exemplo, tem 50. É o terror de todo mundo que estuda direito administrativo, porque não gosta, né, daquela lei imensa, cheia de detalhes, mas faz parte, tá? Ó, gente, princípios, como eu falei já para vocês, não sei se eu comentei, deixa eu dar um zoom, é uma matéria, é um assunto eminentemente doutrinário. Você não vai ver uma lei. Princípios de um modo geral. Princípios são mandamentos de otimização. Princípios, eles são dotados de abstração. O que é isso? Princípios são diferentes de regras. Só fazendo essa introdução. Regras, elas são aplicáveis ao caso concreto. Quando uma regra ela não é aplicada, ela é completamente afastada. Segundo a doutrina tradicional, é o tudo ou nada, uma regra para determinado assunto. Tá? Quando você não consegue aplicar aquela regra no caso concreto, você afasta completamente. Nos princípios, é diferente. Princípios, eles são dotados de abstração. E, portanto, na colisão de princípios, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a ponderação. Tá? A gente pode aplicar um pouco de um princípio e um pouco de outro. Isso costuma ser tema de prova. Isso pode até ser um tema aí de uma questão discursiva, que a gente não sabe, né, se vai ser uma dissertação, um caso concreto, a gente ainda não sabe, mas saberemos em breve. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver. Tem uma pessoa tentando entrar aqui, né, e deixa eu só incluir, tá? Essa pessoa aqui, bem rápido, para a gente dar continuidade, para não ficar ninguém de fora, né?
Só adicionar aqui pelo link. Beleza? E a gente continua. Ó, então, como eu estava falando para vocês, os princípios eles são dotados de abstração. Então, é desse pressuposto que vocês devem partir para responder as questões. Tá? O direito administrativo ele é rico em princípios. As provas elas gostam de cobrar tanto a parte dos princípios expressos quanto dos princípios implícitos na legislação. Princípios implícitos são aqueles decorrentes da interpretação de uma lei, por exemplo. Tá? Eu acho que tem alguém tentando entrar. Tem. Beleza. Tá? Então, enquanto eu não rabisco ali, gente, os princípios eles são dotados de abstração. Tá? Como eu falei para vocês. E o direito administrativo ele é rico em princípios. Ele tem aquele famoso LIMP, né, que todo mundo sabe daquele artigo 37, caput da Constituição, e tem os princípios implícitos, isso é cobrado em prova. Eles cobram realmente para você saber os princípios expressos e os princípios implícitos, tá bom? Além dos próprios conceitos. Beleza? Então, feita essa introdução, vamos começar a nossa resolução de questões. Primeira questão de procurador. Eu acho que não sei se teve gente que fez, meu Deus, uma questão de procurador logo de cara. Mas, gente, ó, não liguem para o cargo. Eu olhei cada uma das questões para que a gente tivesse um nível de produtividade legal. Beleza? Então, não assustem. Diz assim, ó, questão 2023, Sebrasco. Assinalar a opção correta em relação aos princípios da administração pública. Letra A. O princípio implícito, olha o que eu acabei de falar, da supremacia do interesse público, deve ser levado em conta na atividade jurisdicional. Muita gente fica em dúvida numa alternativa dessa, porque quando olha para a atividade jurisdicional, todo mundo fica, às vezes, quem não tem muito conhecimento do ramo jurídico, acha que o Poder Judiciário pode tudo. Pelo menos, eu gosto de lembrar para vocês, pelo menos na teoria, não pode tudo não, na teoria, né? Na prática, é discutível. Mas na teoria não pode tudo. Então é o seguinte, gente, apesar de ser o Poder Judiciário, ele deve respeitar o ordenamento jurídico, óbvio, porque senão passa a ser arbitrariedade. E aí, legalidade, legitimidade, constitucionalidade, tudo que é de ruim do direito começa a incidir sobre isso. Tá? E aí, o que é que acontece? A supremacia do interesse público ele é um princípio basilar do direito, administrativo, principalmente. São dois: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público diz justamente o quê? Que o interesse da coletividade ele está acima do interesse individual, regra geral. Tá? No direito, quase nada é absoluto ou nada é absoluto. Tudo pode ser relativizado. Tá? Então, o que é que acontece? Nessa letra A, a partir do momento que diz que o princípio da supremacia do interesse público deve ser levado em conta na atividade jurisdicional, deve sim. Os juízes, quando eles decidem qualquer tipo de causa, qualquer tipo de ação, eles têm que levar em consideração o interesse público. Tá? Por exemplo, um exemplo muito clássico disso, no direito penal, por exemplo, muitas vezes a vítima é a sociedade. Tá? Às vezes a vítima, por exemplo, quando o crime ele é colocado em xeque a incolumidade pública, ou a segurança das pessoas, tá? A coletividade está em perigo. Então, o interesse público está sendo levado em consideração nesse sentido. Entenderam? Então, por isso que o princípio da supremacia do interesse público ele deve sim ser levado em consideração na atividade jurisdicional. Beleza? Então, é preciso ficar atento a isso. Alguém errou essa questão, ou tentou responder e não conseguiu, ou na dúvida. Deixa eu permitir aqui, tem mais duas pessoas tentando entrar. Aqui, beleza. Pronto, entraram. Tá, gente? Então, lembrem-se disso aqui. Deixa eu só permitir aqui. Pronto, beleza. Tá? Beleza? Vamos ver a letra B. O princípio da legalidade tem a mesma extensão e o mesmo sentido para a administração pública
que tem para as pessoas físicas e jurídicas em geral. Essa letra B, ela contém uma impropriedade, uma incorreção, que é o que acontece muito no direito administrativo, gente. Que é o seguinte: a legalidade para a administração pública e para nós particulares ou para as pessoas jurídicas, as empresas privadas, é completamente diferente. A gente tem que partir da ideia de que a administração pública, ela só pode fazer o que a lei permite, ao passo que nós particulares só podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Perceberam a diferença? A gente tem uma liberdade muito mais ampla do que a administração pública. A administração pública está muito adstrita à legalidade. Quando eu digo adstrita, não está amarrada, tá? Ao princípio da legalidade. Nós não, nós podemos fazer tudo que não é proibido pelo ordenamento jurídico. Então é por isso que essa letra B está falsa. Tá? Porque diz que tem a mesma extensão e o mesmo sentido para a administração pública, e não tem. Letra C. Por interpretação sistemática dos princípios da legalidade e da moralidade, toda conduta autorizada por lei é considerada, por isso mesmo, compatível com a moralidade. E aí, o que acontece? Vejam só. Essa letra C está querendo dizer praticamente que tudo que é legal é moral. E não é assim. O direito não é assim. Existem muitas condutas que são legais, mas que, aos olhos do ordenamento jurídico das pessoas, é uma conduta imoral. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, a súmula vinculante do STF, 13, número 13, é aquela súmula famosa que trata do nepotismo. O STF, ele tem... Isso só a título de exemplo, tá, gente? Quem vai fazer para analista da área judiciária realmente tem que saber disso que eu vou falar. Quem vai fazer para técnico é só para você entender o contexto. Essa súmula vinculante, ela regulamenta a nomeação de parentes para cargos públicos. Por exemplo, pelo chefe do executivo, governador, prefeito, presidente. Beleza? E o que é que acontece? Lá, nessa súmula vinculante, está disposto que os parentes até terceiro grau, aí, cônjuge, enfim, um gama lá de parentes, eles não podem ser nomeados, tá? Via de regra. Mas o Supremo tem uma interpretação de que quando esses cargos forem de natureza política, por exemplo, secretário de Estado, essa súmula não incide. Por exemplo, o governador ele poderia nomear um irmão para ser um secretário de saúde, por exemplo. E numa interpretação mais longa ainda do STF, ele diz que, salvo em casos de flagrante incapacidade. O que é isso? Veja, o STF ele permite, beleza, para cargos eminentemente políticos, você pode até nomear o seu irmão. Agora, desde que ele tenha realmente capacidade para exercer aquele cargo. Porque, por exemplo, Secretaria de Saúde, a lógica é que você nomeie para ser um secretário de saúde alguém da área de saúde, um médico, um enfermeiro, enfim. Aí nomeia um engenheiro civil para ser o secretário de saúde, certo? Ele, via de regra, ele não teria capacidade técnica. Por que é que eu estou falando isso? Porque, veja, muita gente não aceita um chefe do executivo nomear um parente para ser o secretário. Porque diz, tá criando a família toda, virou uma capitania hereditária, não sei o quê. E aí começa. Vejam que é uma conduta legal, o STF permite, é uma conduta constitucional, mas nem por isso deixa de ser carregada de imoralidade. Muita gente não concorda com isso. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa letra C, nem tudo que é legal é moral. E a questão disso o quê? Por interpretação sistemática, para quem não sabe o que é interpretação sistemática, é quando você considera o todo. Hoje, por exemplo, quem estuda a hermenêutica constitucional, que cai para os analistas da área judiciária, é uma das ferramentas, das formas de interpretação constitucional, justamente a sistemática. E é uma das mais utilizadas hoje em dia, porque você leva em consideração todo o ordenamento jurídico, e não apenas aquele artigo. Tá? Isso é interpretação sistemática. E a questão afirmou que nessa interpretação sistemática dos princípios da legalidade com a moralidade, toda conduta autorizada por lei é considerada compatível com a moralidade. Eu acabei de citar um exemplo de que nem tudo que é legal é moral, por isso que a C está errada.
Beleza? Letra D. Embora regimes de transição sejam desejáveis quando a administração modifica suas interpretações, eles não são legalmente exigidos por força do princípio da segurança jurídica. É o contrário, né, gente? Esses regimes de transição, pelo contrário, eles são bastante exigidos pelo ordenamento jurídico. Quer ver um exemplo? Reforma da Previdência. Teve uma vacácio. Vacácio, para quem não sabe o que é o prazo entre a vigência de uma lei e ela ter os seus efeitos acontecendo, tá? Entre a vigência e a eficácia, digamos assim. Tá? Ela gera efeitos a partir de determinado prazo, digamos assim. Tá? Segundo a LINDB, né, vocês devem saber, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, se a lei ela não prevê qual é o prazo em que ela vai entrar em vigência, em que ela vai começar a produzir efeitos, é de 45 dias, via de regra, se a lei for omissa. Gente, esses regimes de transição, eles são importantíssimos para que até a própria população e os juristas se acostumem com a nova ordem jurídica. Tá? Outro exemplo, a lei de licitação. A gente tinha, até o final do ano passado, a Lei 8666, que regulamentava a licitação e os contratos administrativos. Ela perdeu vigência, foi completamente revogada no final do ano passado, e agora a 14.133 é a legislação vigente. Veja, as duas passaram 2 anos em vigência concomitante, simultânea. Aí, após esses 2 anos, é que a lei antiga de licitações ela perdeu vigência. Então, esse regime de transição, ele é, sim, importantíssimo, justamente para garantir a segurança jurídica. Beleza? Letra E. Em virtude do princípio da continuidade do serviço público, a prestação de um serviço público não pode ser validamente interrompida em hipótese alguma. O erro está aqui. Via de regra, o que prevalece é justamente a continuidade do serviço público. Os serviços públicos eles devem ser ininterruptos, principalmente os serviços públicos de caráter essencial. Mas o próprio ordenamento jurídico ele traz exceções ao caso. Por exemplo, casos de emergência, pode haver interrupção de um determinado serviço público. Inadimplemento do usuário também pode ser interrompido. Não pague não sua conta de luz para o serviço não interrompe, né? Não é assim? Se você não pagar um prazo ali, eu não sei no estado de vocês aí qual é a concessionária de energia elétrica. Aqui em Pernambuco é a Neoenergia. Se você não pagar a sua conta de energia, vai lá e interrompe. Né? Deixa eu permitir aqui a entrada. Pronto. Então, gente, essa em hipótese alguma invalidou a questão. Portanto, nossa resposta da primeira questão é a letra A. Beleza. Questão fácil, difícil. O que é que acharam? Me digam aí. Quero saber a opinião de vocês dessa questão. Foi fácil, difícil. Danilo. Oi. Eu acho que a dificuldade maior está em a gente se acostumar a esse tipo de frases diferentes referente à parte de direito. Eu percebi que eles mudam bastante na CESP, né? Eles colocam bastante essas palavras diferentes para quando a gente não sabe muito, a gente fica pensando, o que é isso? Às vezes sabe a resposta, é fácil, mas não sabe o que significa essa palavra. Por isso, gente, a importância, né, da gente ver um curso de questões como esse e relembrar toda a teoria como eu estou explicando, tá? Então, fica muito mais, Laiana achou fácil, fica muito mais tranquila da gente responder, né, e a gente sente mais segurança também na resolução. Beleza, como eu falei para vocês, qualquer dúvida, anotem aí, que aí no final a gente abre um espaço para dúvidas, tá? Questão 2 de princípios, questão da PGE Sergipe, prova bem recente, 2023, questão também de procurador. A respeito dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Vocês, na hora da prova, pelo amor de Deus, grifem isso aqui, ó. Porque, principalmente, se pedir incorreta, porque aí você, na letra A, vê logo uma certinha, a gente é muito induzido a procurar a resposta certa e acaba errando. Vamos lá.
Letra A positivação do princípio da moralidade no direito brasileiro deu-se apenas com a Constituição Federal de 88, segundo a doutrina majoritária. Para quem não sabe o que é positivação, gente, é algo que está posto e escrito na lei ou na Constituição Federal, que está ali no texto. Isso é positivar um direito, certo? Então, está dizendo que o quê? Lá no caput do artigo 37, caput, quem não sabe o que é, na cabeça do artigo. Quando você vê, artigo 37, está lá o texto, isso é o caput. Tá? Lá no caput do artigo 37 tem o famoso LIMP, que são os 5 princípios que regem a administração pública, expressos na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo mundo, acho que já leu esse artigo. Se não leu, leia, porque vai cair. E o que é que a letra A está afirmando? Que esse princípio da moralidade, que é o M do LIMP, ele foi positivado aqui no Brasil, no direito brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal de 88, a nossa atual Constituição. Né? Isso é uma informação que não é verdade, porque há muito tempo que esse princípio da moralidade ele está positivado no nosso ordenamento jurídico. Tem leis que datam de 1965 que já previam esse princípio da moralidade no direito brasileiro. Tá? Por isso que é falsa essa letra A. Não foi com a Constituição de 88. Tá bom? A própria doutrina majoritária afirma isso. Beleza? Joia. B. O princípio da economicidade aplicado ao regime das licitações, olha a licitação aparecendo aqui, impõe à administração pública a opção pela proposta que proporcionar maior vantagem econômica. Essa letra B, gente, ela é sacana. Por quê? Você, às vezes, não está muito lembrado do tema, dos princípios que regem as licitações. Aí você chega e lê essa letra B. Peraí, princípio da economicidade. Aí você faz. Realmente, faz todo sentido, né? Maior vantagem econômica. Por que não? Né? Está dizendo o que aqui? Mas tem gente querendo entrar. Deixa eu permitir a galera aqui entrar. Pronto. Tá? Aí você pensa, né? Por que não? Né? Por que a administração realmente não vai utilizar esse maior retorno econômico? Lembrando que esse critério de julgamento, como é chamado, a gente vai ver nas questões de licitação, na Lei 8666, era chamado de tipo de licitação, que era menor preço, melhor técnica e preço, melhor técnica. Na nova lei, na 14.133, agora é critério de julgamento. Esse aqui de maior vantagem econômica é um novo critério de julgamento previsto nessa nova lei de licitação. Então, a tendência é que caia como cai nessa prova. Qual é o erro dessa letra B? Isso aqui, ó. Impõe. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, principalmente nas licitações, como esse item aqui, apesar de falar de princípios, mas ele envolve o tema licitação, é o seguinte. A finalidade do procedimento da licitação não é o mais barato, regra geral. Muita gente acha que a licitação ela é feita para utilizar como critério de julgamento aquele critério que vai trazer maior barateamento. Certo? Que a administração vai contratar aquilo que for mais barato para economizar dinheiro. Nem sempre é assim. Até porque existem diversos critérios de julgamento. Tá? Essa questão da economicidade pode ser muito bem uma relação de custo-benefício. Às vezes você paga um pouco mais caro por um produto, quem nunca passou por isso, né? A gente paga um pouco mais caro por um produto, mas você tem um retorno maior. Tá? Então, assim, para gerar essa economicidade, depende do tipo de serviço também que a administração quer contratar. Porque a gente vai ver lá nas questões de licitação, por exemplo, quando a administração pública ela quer contratar serviços ou bens comuns. Qual é a modalidade, por exemplo, de licitação que ela utiliza para fazer isso? O pregão. Tá? E qual é o critério de julgamento que o pregão utiliza? Menor preço. Aí sim ela vai querer o mais barato. E nesse caso vai gerar também economicidade para a administração.
Então, não é imposto esse critério de julgamento de maior vantagem econômica. Ela pode também utilizar, em outros casos, o de menor preço. Beleza? Então, o que invalida a letra B é o impõe. Letra C. Para avaliar o cumprimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se leva em conta o aspecto da finalidade do ato, mas sim a racionalidade de sua fundamentação. Tá? Essa letra C é o seguinte, ela fala dos princípios implícitos da administração pública. Por que implícitos? Que não estão expressos, por exemplo, no texto constitucional. Hoje, esses princípios eles já se encontram expressos. Por exemplo, o da proporcionalidade, ele está expresso na lei de licitações. Por exemplo, na nova lei de licitações. Ele está lá. Tá? Mas, via de regra, eles são considerados princípios implícitos, quando se trata de Constituição Federal. E aí a questão afirma que não vai levar em consideração o aspecto da finalidade do ato. Claro que vai levar em consideração a finalidade do ato. Veja, quando a gente estuda atos administrativos, e a gente vai ter aqui a bateria de questões, e a gente vai detalhar mais, quando a gente estuda os atos, um dos elementos dos atos administrativos é justamente a finalidade. E a gente também vai estudar que o elemento finalidade dos atos administrativos sempre será vinculado, ou seja, o administrador público está adstrito à legalidade, ele está ali preso ao que a lei determina. Então, veja que a finalidade de um ato administrativo é sempre o quê? O interesse público. Como é que você vai julgar se algo é proporcional ou não, se algo é razoável ou não, sem levar em conta qual é a finalidade daquele ato que você praticou? Você tem que saber qual é a finalidade, você tem que levar isso em consideração. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, no direito penal. Né? A pena ela tem que ser proporcional à lesão do bem jurídico protegido. Do mesmo jeito, no direito eleitoral, o direito de resposta, que está, inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, que o quê? O direito de resposta será proporcional ao agravo. Qual é a finalidade do direito de resposta? É que aquela parte lesada ela possa se defender de uma acusação leviana que foi dita contra ela. Por exemplo, isso é muito comum na campanha eleitoral. Vocês vão ver, vocês trabalhando na justiça eleitoral, eu cansei de minutar decisão interlocutória e sentença, que eu já assessorei magistrado em campanha eleitoral, época de campanha, que é formada uma comissão. Só para vocês terem ideia, é formada uma comissão de propaganda, e aí tem um corpo de magistrados que ficam julgando só as causas relativas à campanha eleitoral, propaganda. Tá? E aí, eu assessorei os magistrados, eu minutava todo tipo de ato. Isso acontece muito, direito de resposta. O trâmite é muito rápido. Está lá regulamentado na lei de eleições. A gente vai ter questões sobre ele. E aí, o que é que acontece? Esse direito de resposta que é dado ao candidato, ele tem que ser proporcional a esse agravo que ele sofreu. Ele não pode se valer do tempo dele de direito de resposta para falar sobre outra coisa. Tá? Então, veja, qual é a finalidade do direito de resposta? Se defender daquela acusação, tá? Daquele falso argumento que foi utilizado contra ele, por exemplo. Tá? Então, deve ser levado sim, em conta a finalidade do ato. Por isso que a letra C está errada. Letra D. O princípio da publicidade tem importante relação com o princípio republicano, no sentido de que este, o princípio republicano, pressupõe controle dos atos das autoridades, e não pode haver controle sem conhecimento desses atos. É a nossa resposta. Né? O princípio da publicidade, gente, é um princípio muito caro à administração pública e aos administrados. Isso é muito comum, a gente pode citar um exemplo disso, por exemplo, no concurso público. Hoje em dia, o concurso público ele é muito fiscalizado. Vocês podem perceber, né? Quem está envolvido nesse mundo de concurso público sabe disso, né? Que o concurso público ele é muito fiscalizado. Esse concurso do TSE, vocês vão ver, quando sair o edital,
parar o país todinho, porque é um concurso nacional, um concurso muito visado. Isso é muito importante. Para quê? Para que não haja, né, nenhum tipo de conduta ilícita, né, no trâmite do concurso público, para que realmente sejam respeitadas as posições, né, para que ninguém ali, nenhum apadrinhado seja incluído ali na lista dos aprovados, tudo isso. Então, por isso mesmo que o princípio republicano, o que é o princípio republicano, para quem ficou meio assim voando com esse termo? Gente, república vem do latim res publica. Quem é da área jurídica sabe disso. Que significa res separado. Res, R-E-S, pública. Significa coisa pública. Tá? Coisa do povo. Então, quando a gente vive numa república, o todo pertence ao povo. Tudo que é público é do povo. Tá? Então, tudo, a administração pública, gente, aqui no Brasil, ela lida com interesses públicos, com dinheiro público. Os tributos do país, eles são frutos de quê? Do nosso bolso. Se você exerce atividade lícita, remunerada, você vai pagar, né? Se não tiver no teto de isenção, você vai pagar imposto de renda. Veja, o dinheiro público tirou o Estado, tirou do seu bolso para atender a demanda da coletividade. Então, nada mais justo do que isso se torne público para que a própria sociedade tenha controle sobre esses atos. Então, é por isso que tem uma relação, sim, o princípio da publicidade com o princípio republicano, para que haja justamente o controle dos atos das autoridades. Isso também justifica a publicidade que tem que ser dada às decisões judiciais. Inclusive, o CNJ está agora debatendo um assunto que eu já dizia há muito tempo lá no tribunal, que era um erro grotesco ainda em 2024, a gente tem uma linguagem tão erudita e rebuscada em decisões judiciais. Isso é extremamente arcaico. Eu acho que decisão judicial tem que levar acessibilidade, proximidade do povo em relação ao Poder Judiciário. As pessoas precisam entender o que está escrito ali. Aí lá vem desembargador de 75 anos, que só sai na bengala, juiz de 68 anos, com juridiquês, usando termo em latim na sentença. E, sabe, até quem é da área jurídica, às vezes, fica com dificuldade de entender. E isso foi muito bom. Por quê? Para tornar acessível à população. Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos para a letra E, só para a gente ver. Por força do princípio da supremacia do interesse público, o administrador não tem o poder de renunciar a direitos, poderes e competências. Pô, mexeram na tela. Oi? Mexeram na tela. Não dá pra gente ver. Desculpa eu te atrapalhar. Na tela, não estão me vendo? Foi. Não tá vendo as respostas. Ah, tá. Certo, certo, deixa eu ver aqui. Ah, sumiu a resposta, né? Isso, é. Tava copiando aqui. Deixa eu fixar aqui agora. E agora? Tá dando para ver agora? Não. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito? Então, deixa eu fazer o seguinte. Peraí, aqui, retomar a apresentação. Agora. Deixa eu ver. Pronto. Agora sim. Voltou? Obrigado, professor. Não, é nada. Gente, antes de eu ir para a letra E, tá beleza a explicação. Tá dando para entender? Queria a opinião de vocês aí. Tudo beleza, né? Tá. Sim, pessoal, tá ótimo. Coisa boa. Pois é, gente. Cumprindo aqui ao máximo que eu prometi a vocês, viu? Ó, letra E. Por força do princípio de supremacia do interesse público, o administrador ele não tem o poder de renunciar a direitos, poderes e competências da administração pública. Muita gente pode ter ficado em dúvida em relação a essa letra E. Mas ela está errada. E por quê? Porque, gente, realmente existe o princípio da supremacia do interesse público. Ele coloca o interesse público em posição de supremacia em relação ao direito individual. Isso é verdade. O administrador, ele não pode renunciar às suas competências, seus direitos. Isso também é verdade.
Só que não é esse princípio que justifica essa irrenunciabilidade. Tá? Não é o princípio da supremacia do interesse público, e sim o da indisponibilidade do interesse público. Tá? Quando o administrador ele não pode renunciar à coisa pública, às suas atribuições, o que justifica isso não é a supremacia, e sim a indisponibilidade. Por quê? A coisa pública não é dele. O que a lei manda ele, na posição de um administrador público, fazer, não é escolha dele, é um mandamento legal, ele tem que fazer. A coisa pública não está disponível para ele a qualquer momento dizer, não quero mais essa atribuição, não quero mais fazer, cansei. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a coisa pública não está disponível para ele. Então, isso aqui é decorrente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque você olha para o princípio, aí sabe que aquele princípio existe, que ele é importante. Aí você olha para uma consequência que você também sabe que aquela consequência existe no direito administrativo. Só que o problema é que um não justifica o outro. Beleza? Entendido? Por isso que essa letra E está errada. Beleza, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, anota. Vamos para a terceira questão. Questão bem recente, muito do nosso concurso aqui, né? Questão de TRT, questão de técnico judiciário. Foi uma prova reaplicada. Essa prova de técnico ela teve que ser reaplicada porque houve uma anulação dessa prova lá do Pará e do Amapá, no ano passado. Tá? Mas essa aqui tá beleza. Que diz assim, gente. A administração pública possui o poder dever de rever os seus próprios atos, seja para anulá-los por vício de legalidade, seja para revogá-los por questões de conveniência e de oportunidade. Trata-se, nesse caso, do princípio da administração pública da. Antes de ir para as alternativas, eu quero chamar a atenção de vocês para esse enunciado. Vejam que é para quem vai fazer aqui prova de técnico, e até de analista também, tá? Isso aqui pode ser perfeitamente uma questão de analista. Que, inclusive, esse enunciado aqui, ele é enunciado de súmula também, do STF. O STF tem uma súmula com esse enunciado aqui, do jeitinho que está escrito aqui. Tá? Chamar a atenção de vocês para anulação e revogação dos atos administrativos. A gente vai ver novamente nas questões de atos, mas eu quero já chamar a atenção. Gente, pelo amor de Deus, não confundam os dois institutos. Quando a gente fala de anulação, é quando um ato administrativo ele é ilegal ou inconstitucional ou ilegítimo. Ele tem vício. É uma coisa grave. Coisa grave no direito precisa ser anulado. Quando não, declarado nulo de pleno direito. Mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, não se esqueçam disso, porque as bancas amam confundir, dizer que, por questões de conveniência e oportunidade, a administração anulou seu ato. Está errado. Por quê? Porque quando a gente fala de conveniência e oportunidade, não tem por que anular, porque o ato não tem vício nenhum. Ele não está eivado de vício. É um ato que simplesmente se tornou inútil para a administração pública. Tá? E por isso mesmo, a administração não vai anular o ato. Ela vai revogar. Simplesmente retirar do ordenamento jurídico por questões de conveniência e oportunidade. Então, não confundam esses dois institutos. Mas aqui, o cerne da questão, ou seja, o tema principal da questão, é saber qual é o princípio que dá esse poder-dever à administração de revogar seus próprios atos ou de anulá-los quando derivados de vício. Qual é o princípio que traduz isso aqui? Justamente o princípio da autotutela. Autotutela. E, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês para outro tipo de pegadinha que cai em prova. Não confundam autotutela com tutela. Pelo amor de Deus. Tá? É diferente a autotutela de tutela. Vejam o prefixo.
auto sobre mim mesmo. Tutela, gente, significa, nesse contexto, fiscalização. Tá? Tipo de controle. Você controlar algo nesse contexto aqui é você tutelar algo. Tá? E por quê? É o princípio da autotutela. Uma autofiscalização da administração. A gente também vai ver isso aqui com calma nas questões referentes a controle da administração pública. Porque a administração ela pode muito bem anular os seus próprios atos quando derivados de vícios, ou revogá-los quando se tornarem inconvenientes e inoportunos. Não serve mais aquele ato. Isso acontece muito. Por exemplo, vocês vão ver, né? Quando se tornarem agora servidores da Justiça Eleitoral, vocês vão ver que toda eleição, o TSE e os TREs, eles publicam portarias referentes às horas extras que os servidores poderão fazer no período eleitoral. Essa é a parte boa, né? E aí vocês vão ver que aquela portaria ela só tem utilidade até a eleição. Quando passa a eleição, qual a utilidade daquela portaria? Nenhuma. Tá? Então, ou a administração já coloca o prazo de vigência daquela portaria nela própria, ou ela revoga depois da eleição. Tá? Justamente porque se tornou inconveniente e inoportuno. Veja que a portaria não tem vício nenhum, não tem ilegalidade. Foi só uma questão de inutilidade. Tá? Gente, isso aqui é muito importante também quando a gente está falando de organização da administração pública. A gente também vai responder nossas questões. Vocês devem saber que temos a administração pública direta e a indireta. Na direta, temos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Na indireta, temos aquelas 4 entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades da economia mista. Por que é que eu estou falando da organização da administração pública aqui? É muito comum as provas afirmarem, as bancas afirmarem, para induzir você ao erro, que entre uns e outros aqui, entre os entes federativos da administração direta e as entidades da administração indireta, há uma relação de hierarquia. Isso está falso, não existe hierarquia entre eles. O que existe é justamente a tutela administrativa, uma fiscalização administrativa, um controle finalista, que é como a doutrina chama, mas não é uma relação de subordinação. Tá? Então, não confundam autotutela com tutela. São coisas completamente diferentes. Autotutela é uma autofiscalização. Por isso que a administração ela pode anular os seus atos. Aí, só mais um parênteses aqui nessa questão. Mas é só a própria administração que pode anular os seus próprios atos? Não. A gente também vai ver isso com mais calma em atos administrativos. O Poder Judiciário, ele também pode anular. Eu estou falando de anular, não estou falando de revogar. Revogar atos de outro poder, o Poder Judiciário não pode, só se for dele próprio. Agora, anular, ele pode anular atos de qualquer um dos poderes, dele próprio, do Poder Executivo ou até mesmo do Poder Legislativo. E por que isso? Por que ele pode sair anulando atos de outros poderes, se existe a independência dos poderes no nosso ordenamento jurídico, artigo 2º da Constituição Federal? Porque também existe lá no inciso, acho que é 35, do artigo 5º da Constituição, um princípio chamado de inafastabilidade da jurisdição, que diz o seguinte, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastado do Poder Judiciário. Ou seja, se você tem um direito seu lesado ou ameaçado de lesão, você pode recorrer ao Poder Judiciário para tutelar, proteger, agora em outro contexto, o seu direito. Beleza? Então, o que é que eu quero que vocês saibam? Que a autotutela é um poder sobre si próprio. Tutela é um controle referente, nesse contexto, a um poder diverso, ou a uma pessoa jurídica diversa. Beleza? Então, é isso, nossa resposta à autotutela. Esses outros princípios, moralidade a gente já falou, eficiência tem a ver com a relação de custo-benefício,
para a administração pública. Tem até uma questão aqui que acho que foi Patrícia, não sei se ela está aqui no ao vivo, que mandou para mim e disse: professor, o que é que tem de errado nesse item 15? Eu disse: por isso mesmo, eu coloquei de propósito, né, sobre esse princípio da eficiência. A gente vai chegar lá. Tá? Segurança jurídica, gente, é aquele princípio que diz que a administração pública e o próprio poder judiciário, eles não podem ficar mudando de posicionamento, de entendimento a todo tempo, pelo menos na teoria, né? A gente sabe que o STF, ele brinca com isso o tempo todo. Mas fazer o quê, né? O princípio da segurança jurídica é isso. Veja, nós vamos colocar todo mundo aqui na posição de administrado. A gente sabe quais são as condutas certas e erradas do nosso dia a dia. Imagine se a administração pública, por exemplo, fica mudando isso o tempo todo. Parece a inflação da década de 80, né? Um quilo de arroz era, sei lá, não era real, mas vamos cruzeiro. Era 10 cruzeiros, amanhã é 50. Uma loucura. Não é da minha época, não. Viu? Sei por questão de história, né? Então, gente, esse princípio da segurança jurídica é para trazer justamente uma segurança à população, de que aquele entendimento ele vai permanecer. Ele pode até mudar, mas aí lembra o que a gente falou quase agora da regra de transição, período de transição, para quê? Para a gente se adaptar. Quer ver um exemplo? Mude a sinalização de uma rua bem movimentada da noite para o dia, sem avisar a população. Uma rua que é mão dupla e ela começa a ser mão única. A galera vai andar na contramão. Valendo. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o princípio da segurança jurídica. E o princípio da impessoalidade, né, como o próprio nome já diz, é que a administração pública ela não vai olhar, via de regra, para quem ela está fazendo determinada coisa. É o interesse público, e não João, Maria, Pedro. Tá? Beleza, gente? Tranquilo até agora. Dando para pegar aí muita informação, né? Tatiana está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta, Tatiana? Eu vi aqui, não sei se ela vai querer fazer alguma pergunta ou se levanta sem querer. Então, beleza. Depois qualquer coisa ela pergunta. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Quarta questão. Questão da Secretaria de Finanças, questão de analista fazendário, que diz assim: a respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte. Olha ele aqui de novo. Aí ficou fácil, né? Pelo princípio da autotutela, a administração pública exerce o controle sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. Porém, fica vedada a convalidação de atos ilegais. Essa questão, ela mesclou um pouquinho, né? Princípios com atos administrativos. Gente, cuidado com esse tipo de item. Eu sei que quando a gente está na hora da prova, o nervosismo bate, a gente fica ansioso, querendo, às vezes, até terminar logo a prova, mas tenham cuidado. Essa questão aqui, ela é linda. Ela é linda. Até aqui. Tá? Até aqui. Até esse risco vermelho que eu fiz é exatamente o que a gente estava falando sobre o princípio da autotutela. Exatamente a mesma coisa. Que é o poder dever que a administração tem de controlar os seus próprios atos. Beleza, isso não se discute. Só que quando o item afirma que fica vedada a convalidação de atos ilegais, aí a gente já tem que antecipar um tema que a gente vai ver melhor em atos administrativos, que é justamente o Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos. E o que é isso? Para quem não sabe. Gente, cai muito em prova esse termo, então prestem bem atenção. Convalidar significa consertar um vício. Quando a gente fala de vício no direito administrativo, é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade, é uma ilegitimidade. Tá? Para quem não sabe a diferença entre ilegitimidade e ilegalidade, uma coisa ilegítima pode ser alguma coisa que não é corroborada pelo ordenamento jurídico, que não é validada pelo ordenamento jurídico como um todo.
seja pelas leis, seja pelos princípios. Ilegalidade é um conceito mais restrito, de respeito só, geralmente, à lei em si, às normas positivadas. Como eu falei, norma positivada é algo que está na lei, na Constituição, no texto. Tá? Então, é o seguinte, convalidar é consertar esses vícios. Quando a gente estuda atos administrativos, a gente estuda aqueles 5 elementos dos atos administrativos, o famoso conforme óbvio. Vocês já devem saber desse mnemônico, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cada um daqueles elementos ou requisitos, como eles também são chamados, e cuidado para não confundir com os atributos, as provas adoram falar isso, trazer essa confusão. Cada um desses elementos, desses 5 elementos dos atos, eles têm suas particularidades. Uns são sempre vinculados, outros podem ser discricionários, alguns podem ser consertados, outros não podem ser consertados. E é nessa questão do conserto que a gente vai entrar agora. Guardem essa informação, porque cai em prova, é isso que vai ser cobrado de vocês, que é o seguinte. Desses 5 elementos dos atos administrativos que eu acabei de falar, apenas 2 são passíveis de convalidação. Por que eu usei esse termo passíveis? Porque é uma possibilidade. E aí eu já vou adiantar as características da convalidação para vocês. Gente, a convalidação é justamente esse instituto de consertar erro, consertar vícios. E quais são os 2 únicos elementos ou requisitos que podem ser passíveis de convalidação? Esses 2 que eu vou falar agora. Competência e forma. Só esses 2 que são passíveis de convalidação, segundo a doutrina majoritária. Para quem não sabe, que está aqui presente, que não sabe o que é doutrina, gente, doutrina é obra dos estudiosos. Eu ia pegar aqui um livro de direito. Mas todo livro de direito, um livro de direito penal, um livro de direito administrativo, isso é doutrina. Tá? São os estudos dos professores, dos operadores do direito, para chegar aos melhores conceitos, às melhores interpretações da lei. Tá? Isso é doutrina. Muito semelhante à doutrina de uma religião, por exemplo. Se você é adepto a uma religião, toda religião tem sua doutrina, seus ensinamentos. Tá? Mesmo raciocínio. Então, retomando. Convalidação só, competência e forma. Beleza? Competência e forma. Lembrando, convalidação, gente, é uma discricionariedade da administração pública. E o que é que eu estou querendo afirmar com isso? Que a administração ela convalida se ela quiser. Cuidado, porque às vezes vem na prova dizendo que ela é obrigada a convalidar. A administração pública não é obrigada a convalidar. Se ela achar melhor, ela anula. E por que a gente está falando de anulação? Porque a gente está falando de vício. Tá? Então ela vai escolher. Pô, dá para consertar esse ato? Dá. Vou citar um exemplo. Existem competências lá no artigo 84 da Constituição, isso, artigo 84 da Constituição, tem um rol de competências do presidente da República. Tá? E vocês verão, estudando lá, que lá no parágrafo único tem dizendo que 3 daquelas competências ali ele pode delegar. Mas suponhamos que ele não tenha delegado por ato formal aos seus ministros de Estado, por exemplo. O que é que acontece? O ministro vai lá, no calor do momento, alguma coisa, e pratica um ato que é de competência do presidente da República. A gente está no elemento do ato que? Competência. Um dos que podem ser convalidados. E aí, o que é que acontece? Esse ato praticado pelo ministro de Estado, sem ter havido uma prévia delegação do presidente da República, ele vai poder ser consertado? Nesse caso, sim, porque é uma competência passível de delegação. Basta depois o presidente da República chegar, praticou um ato sem eu delegar, né? Tá, beleza, mas não tem problema não. Para a gente não perder tempo, eu vou ratificar. Cuidado para não confundir ratificar com retificar. Para não confundir mais, lembre de reto. Uma coisa reta, uma coisa certa, uma coisa certinha ali. Reto. Retificar é isso. Ratificar
É você corroborar, você concordar, você validar alguma coisa, tá? E aí, o que é que acontece? O presidente, ele ratifica, consertou, convalidou o ato administrativo. Aquele vício que existia na competência deixou de existir, porque foi convalidado. Beleza? Convalidação é isso. Com essa explicação por si só, já invalida o item aqui, né? Que diz que fica vedada a convalidação de atos ilegais. Acabei de mostrar que é possível, sim, a convalidação. Beleza? Existem outros requisitos para convalidar, mas eu vou deixar para falar nas questões de atos, beleza? Então, o item está errado. Joia? Se cair na prova, vai acertar, né? Eu sempre digo, se errar, eu acabei de dar informação, você nunca fez esse curso comigo, tá bom? Presta atenção. Vamos lá. Quinta questão de promotor de justiça. Meu Deus do céu, questão de promotor, não acredito. Calma. É uma questão tranquila. Presume-se pertencer à pessoa em cujo nome o imóvel se encontra registrado no cartório competente, segundo o princípio da. Qual é a situação aqui? Gente, eu estou aqui só com a tela do material, não é para ter rabiscar. Se tiver alguma dúvida emergencial, alguma coisa, ou sair aqui a imagem, aí faz feito uma Mayara fez. Abre o microfone e dá um alerta, tá bom? Qual é a situação aqui dessa questão de promotor? Vejam. Existe um imóvel registrado lá no cartório de registro de imóveis, um CRI, como chama, né? Todo imóvel, via de regra, né, pelo menos se tiver regularizado, ele está registrado no cartório de registro de imóveis. E está em nome de alguém. O que é que a questão está falando? Que se esse imóvel ele está lá no cartório de registro de imóveis, registrado no nome dessa pessoa, esse imóvel, ele presumidamente, você presume, antes de qualquer coisa, você acredita que aquele imóvel realmente pertence àquela pessoa. Não é? E por que isso? Porque você presume? Porque você realmente acredita? Porque até que se prove ao contrário, aquele imóvel realmente pertence àquela pessoa, por causa de um desses princípios aqui. E antes de dizer a resposta, eu vou explicar o porquê. Veja. Quando vocês se tornarem servidores da Justiça Eleitoral, vocês têm um tipo de ato que vocês vão praticar muito no dia a dia de trabalho de vocês, que é a emissão de certidão. Sempre que você emite uma certidão e lá embaixo tem sua assinatura como servidor da Justiça Eleitoral, presume-se que o teor daquela certidão está escrito ali naquela certidão. As informações que tem naquela certidão são verdadeiras. Veja, alguém vai ter que provar que aquela informação é falsa para poder desconstituir o que está ali naquela certidão. Porque a partir do momento que você se torna servidor público, você vai ter uma coisa chamada de... Você será dotado de uma coisa chamada de fé pública. Tá? Todos os atos que você, no papel de servidor público, praticar, são considerados verdadeiros. É por isso que lá no cartório de registro de imóveis, que lá funcionam os... É uma delegação de serviço público, tá, gente? Para quem não sabe, esses cartórios, tá? Que é o concurso de cartório, né? Um concurso muito bom, inclusive. Eles são objeto de delegação. E a gente sabe que o conceito de funcionário público ele é bastante amplo, né? Principalmente se você analisar lá no artigo 327 do Código Penal, que conceitua o funcionário público para fins penais. Um conceito muito amplo. Se você exerce uma função temporária, ainda que gratuitamente, sem vínculo nenhum, você é funcionário público. E uma vez ocupando, mesmo que temporariamente, uma função pública, você é considerado funcionário público e, portanto, dotado de fé pública. Quer ver outro exemplo? Mesário nas eleições. Enquanto ele estiver sendo mesário, ele é dotado de fé pública. Então, por exemplo, se acontece
alguma coisa na sessão eleitoral, um determinado eleitor ele cria um tumulto ali dentro, e o presidente da mesa, ele pega a ata da mesa receptora de votos, e ele alega tudo que aconteceu ali na ata. Fulano de tal, de título número tal, causou confusão na sessão eleitoral de número tal. Tudo isso que o presidente da mesa receptora está escrevendo é verdade, até que se prove o contrário. O cara vai ter que se ferrar todinho para provar que aquilo é mentira. Isso é fé pública. Beleza? Mesma coisa que está aqui no anunciado. Que questão besta de procurador. Foi ou não foi? Fala aí. De procurador não, de promotor, né? Tá vendo? Todo mundo olha uma questão de promotor. Meu Deus do céu. É uma coisa do planeta. Não é, né? Beleza? Então é isso. Vamos lá. Sexta questão. O princípio da juridicidade. Ó, questão até de cartório. Princípio da juridicidade. O que é o princípio da juridicidade? Gente, o princípio da juridicidade, ele é um princípio relativamente, não diria recente, mas ele é um princípio muito, cada vez mais utilizado no nosso ordenamento jurídico. É muito comum fazer o confronto entre o princípio da juridicidade com o princípio da legalidade. Qual a diferença? O princípio da legalidade, gente, ele é mais restrito. Você olha se um ato é legal ou não, só olhando geralmente para a lei. O princípio da juridicidade ele é mais amplo. Você olha se um determinado ato ele é de acordo com o ordenamento jurídico como um todo. Você vai levar em consideração a doutrina, você leva em consideração os princípios, você leva em consideração a jurisprudência, você leva em consideração as próprias leis, a Constituição Federal. Ele tem um conceito mais amplo. Tudo que você puder se valer no ordenamento jurídico como um parâmetro de algo ser de algo ser aceito ou não pelo ordenamento jurídico, vai incidir aqui na juridicidade, ou seja, é um princípio mais amplo. Tá? Então, vamos lá. O princípio da juridicidade, ele não foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, acabei de falar, né? Ele é, pelo contrário, ele é extremamente utilizado no nosso ordenamento jurídico. Quer ver um exemplo bem clássico? Eu falo muito de direito penal, gente, porque eu gosto muito de direito penal, tá? Mas ele serve como exemplo de muitas coisas aqui, por ser também um ramo do direito público. Direito penal, quando a gente estuda teoria do crime, existe um dos substratos do crime, né? Conceito tripartite de crime, que tem que ser um fato tipo ilícito culpável. Quem estuda direito penal sabe. Pronto. Esse ilícito, lá no direito penal, ele é também chamado muito de antijurídico ou antijuridicidade. Justamente esse princípio, tá? Então, ele é, sim, muito utilizado no ordenamento jurídico. Então, nossa resposta não é a letra A. Está contido no princípio da legalidade. E aí você tem que retomar um estudo bem antigo. Quem é que lembra da época de colégio? Teoria dos conjuntos em matemática. Fui longe agora, né? É o seguinte, quando diz que está contido no princípio da legalidade, imagine esse círculo, bem grande, tá? Imagine só um círculo. E aqui está o princípio da legalidade, certo? O princípio da legalidade está aqui. A alternativa está dizendo que num círculo menor, dentro da legalidade, está o princípio da juridicidade. Juridicidade. Isso é verdadeiro? O que é que eu acabei de dizer a vocês? Que é o contrário. A legalidade ele é um princípio mais restrito e o princípio da juridicidade ele é mais amplo. Ele leva em consideração muito mais ferramentas do ordenamento jurídico do que o princípio da legalidade. Então, é o contrário. O princípio da legalidade é que está contido no princípio da juridicidade. Beleza? Então, letra B, errada. Letra C, afirma que esse princípio da juridicidade surgiu
da constitucionalização do direito administrativo. Aí você vê uma questão dessa, do que é constitucionalização do direito administrativo. Já começa daí a dificuldade, né? Gente, é o seguinte, não só no direito administrativo, mas em qualquer ramo hoje do direito civil, direito empresarial, todos os direitos, existe uma tendência de constitucionalização daquele ramo do direito. O que é isso? É apenas o direito constitucional incidir cada vez mais naquele direito. A Constituição Federal ter cada vez mais relevância, cada vez mais incidência naquele ramo do direito. Um exemplo disso, no direito civil. A gente sabe que o direito civil é um ramo do direito privado, porque ele rege as relações privadas, né, entre particulares. Geralmente, o Estado ele também é regido, em alguns casos, pelo direito civil, mas quando ele está na posição de igualdade com o particular. Mas lá no direito civil, existe um instituto hoje em dia, gente, chamado da colisão dos direitos individuais e coletivos fundamentais. Aquele rol, por exemplo, do artigo 5º da Constituição, que ele é bem importante e é muito cobrado em prova, né? Então, o que é que acontece? Às vezes, nas relações privadas do direito civil, e eles estão aqui em pé de igualdade, vamos citar um exemplo. Algum de vocês me aluga um imóvel, certo? Contrato de aluguel. Lei 8.291, se eu não me engano, a lei que rege a lei do inquilinato. Aí, a gente está sendo contrato, beleza. A gente está em pé de igualdade. Você eu sou o inquilino e você é o locador, eu sou o locatário. Eu aluguei seu imóvel. A gente tem um impasse ali em relação àquele contrato. Perceba que a gente está em pé de igualdade. Tá? Só que a gente tem uma colisão aqui de direitos fundamentais. Tá? E o que é que vai resolver esse impasse? É justamente, tá, a constitucionalização no direito civil. Existe um instituto hoje chamado, e aí os analistas da área judiciária, cuidado com isso, que se chama eficácia dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal. Por quê? Porque estão em pé de igualdade aqui, ó, as partes no contrato. E o que é que vai resolver isso? O direito constitucional. Vai ver, de um lado, qual é o direito fundamental que deve prevalecer naquele caso concreto. Vai haver uma ponderação. Isso é uma intromissão do direito constitucional no direito civil. Tá? Os direitos fundamentais, isso se chama também de irradiação dos direitos fundamentais. Eles irradiam por todo e qualquer ramo do direito. Tá? O direito constitucional, por ser o ramo do direito que possui a Carta Maior, a Carta Magna, a Constituição Federal, o livro que comanda tudo no nosso ordenamento jurídico, ela deve, sim, incidir sobre todo e qualquer ramo do direito. E é por isso que se chama de constitucionalização do direito administrativo, como em qualquer outro ramo do direito. E esse princípio da juridicidade veio justamente dessa constitucionalização. Beleza? Tem um livro até que eu quero comprar sobre essa eficácia dos direitos fundamentais. Quem é da área jurídica sabe Robert Alex, é um grande jurista, se não me engano é alemão, se não me engano. Até comprei esse livro. Beleza, mas o que importa é que a alternativa correta, a letra C, realmente o princípio surgiu da constitucionalização do direito administrativo. Beleza? Vamos olhar a letra D? É uma construção do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da juridicidade. Deixa eu falar logo para vocês uma coisa. Quase nada ou nada do direito surgiu aqui no Brasil. Gente, o Brasil imita tudo. Já ouviram falar no direito comparado, né? Quem é da área jurídica já, mas quem nunca ouviu falar, direito comparado é justamente você fazer uma interpretação do direito brasileiro comparando com o direito estrangeiro. Muita coisa é copiada de fora, gente. Muita coisa mesmo. É porque a gente não vai ter questão de direito constitucional. Até algumas pessoas me perguntaram. Mas, quando a gente estuda controle de constitucionalidade,
Muitos institutos do controle de constitucionalidade são oriundos do direito americano, por exemplo. Tá? Então, quase nada surgiu aqui. Tá? Então, não é uma construção do ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da juridicidade já surgiu na Alemanha, já havia nos Estados Unidos, na Áustria, beleza? Até em Portugal também. E, por último, é conhecido também como o princípio da eticidade administrativa. Não. O princípio da moralidade não é conhecido também como o princípio da eticidade, até porque juridicidade tem a ver com legalidade, constitucionalidade. Utiliza também os princípios como parâmetro de validade de um ato, certo? O que se aproxima mais da eticidade administrativa é o princípio da moralidade, tá? Então, letra E também está falsa. Nossa resposta, letra C de casa. Essa aqui foi um nível mais alto, né? Concordam que foi um nível mais alto aqui essa questão? Essa aqui deu para... Né? A Andressa curtiu. Essa aqui foi essas provas de cartório, gente, geralmente são meio punk. Tem umas questões aqui bem... Sétima questão, também de cartório, do cartório lá do TJ de Santa Catarina. Estado que eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer em breve. Tem cidades maravilhosas, né, no estado. A respeito dos princípios que regem a atividade administrativa, assinala a opção correta e aí você grifa lá no seu caderno de questões, na prova correta. E beleza. Ó, diz o seguinte, letra A. A suspensão de prazos de resposta a pedidos de acesso à informação não viola o princípio da transparência. Gente, é o seguinte. Atualmente, aqui no Brasil, vigora a lei de acesso à informação. Tá? Principalmente quando essa informação está contida em registros públicos. Porque, via de regra, a gente acabou de ver, o princípio da publicidade diz que todos os atos administrativos, via de regra geral, porque tem exceções, devem ser públicos. E a lei de acesso à informação veio para desburocratizar isso. Tem um monte de requerimento que você tem que fazer para ter acesso a uma determinada informação e etc. Tá? O que é que acontece? Digamos que você faça um determinado requerimento para uma entidade pública. Você quer uma informação, algum dado estatístico. E aí, o que é que acontece? Essa entidade, ela suspende o prazo de resposta e fica ad eterno ali, ó. Você tem uma resposta daquele seu requerimento. E aí está dizendo que esse tipo de conduta não viola o princípio da transparência. Viola. Tá? Viola sim. Porque a transparência, o portal da transparência, ele é um princípio muito caro à administração pública. Os administrados, nós administrados, eu estou falando agora não como servidor do TRE, mas como um cidadão comum, eu tenho o direito de saber o que é que se faz com o meu interesse, né? Então, o princípio da transparência ele deve prevalecer. E esse tipo de suspensão, claro, e isso existe até um julgado bem interessante do STF da época da pandemia. Que na pandemia foi aquela loucura toda, né? O pessoal fazia um requerimento, até o judiciário, o acesso ao judiciário ficou muito ruim, tá? Se tem alguém aqui que é advogado, sabe do que eu estou falando. E aí, isso chegou ao Supremo na época da pandemia, né? E o Supremo disse justamente que não podia haver essa suspensão por falta, por exemplo, de servidores que estavam em home office ou que adoeceram, né? Isso é um julgado de 2020 do STF. Tá? Então, isso não poderia prevalecer. Então, por isso que essa alternativa está falsa. Não pode haver essa suspensão de prazo de resposta. Quando você faz um requerimento, tem que haver um prazo para responder a quem requeriu aqui, tá? Então, letra A está falsa. Letra B. Olha o princípio da juridicidade de novo. O princípio da juridicidade não é recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A gente já viu que é falso, ele é muito aplicado, inclusive, no nosso ordenamento jurídico.
Tá? Esse termo aqui, gente, para quem não sabe o que significa recepcionado, isso é um termo muito utilizado em transições de Constituição Federal. A nossa Constituição atual ela é de 1988. Né? Como vocês sabem, ela foi promulgada. E aí, já falando um pouquinho, dando uma pitadinha de direito constitucional aqui. Ela foi promulgada, porque ela não foi imposta à população brasileira, que seria uma Constituição outorgada. Ela foi promulgada. Via de regra, se formou lá em 1987 uma Assembleia Nacional Constituinte, formada de deputados e senadores, que, teoricamente, pelo menos na teoria, são representantes do povo, a Câmara, e dos estados e DF, o Senado, na teoria. E, legitimamente, estão no poder, decidiram, pela Constituição Federal, representantes do povo, então, indiretamente, o povo que promulgou a Constituição Federal de 88. Só que acontece o seguinte, a gente tinha uma Constituição antes, e aí, o que é que faz com isso? Como é que lida com os direitos regidos por aquela Constituição anterior? Né? E aí é que entra esse termo recepcionado, tá? Porque existiam leis naquela época que foram elaboradas tendo como parâmetro a Constituição da época. Quer ver um exemplo? O Código Eleitoral. O Código Eleitoral é de 66. À época, era a Constituição Federal de 1946. Salvo engano, era, que estava em vigência. E aí, o que é que faz com o Código Eleitoral com a nova Constituição de 88? Declara, porque não é revogar, o termo técnico. E aí, ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Beleza? Só para você entender o que é recepção ou não. Letra B está errada. Letra C. O princípio da legitimidade é uma faceta do princípio da legalidade. Lembrando, gente, nesse joguete de princípio, um princípio está contido no outro, esse princípio engloba o outro. O da legalidade, né? Ele geralmente, ele é o mais restrito de todos, tá? O princípio da legalidade. Então, geralmente, ele sempre vai estar contido em alguma coisa. Ele é que vai ser faceta de outra coisa, e não o contrário. Como a gente já viu a comparação com o princípio da juridicidade. Então, quando a gente fala de legitimidade, o princípio da legitimidade ele também é mais amplo do que o princípio da legalidade. Beleza? Então, atentem para isso. Por isso que é falso, é o contrário. A legalidade é uma faceta do princípio da legitimidade. Tá? É só você lembrar desse detalhe. O princípio da legalidade, ele geralmente é mais restrito do que os outros. Joia? Letra D. A acepção tradicional e aí a acepção é o entendimento, tá? O entendimento tradicional do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a gente já viu esse princípio aqui, proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele, interesse da coletividade, sobre o particular. E aí? É exatamente o que acontece na supremacia do interesse público, né? É a prevalência do interesse da coletividade em detrimento do interesse particular. Eu estou falando esses termos, gente, que aparecem em prova. Tá? Esse termo em detrimento, essas coisas, não é porque eu quero falar bonito, não é porque aparece em prova. Tá? Então, é o interesse da coletividade sendo colocado aqui acima do interesse individual. Tá? Joia? E letra E, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é fundamento suficiente para afastamento de direito individual constitucionalmente reconhecido. Aí é que está essa questão. Lembra que eu estava falando agora há pouco da colisão de interesses individuais constitucionalmente? Ali o artigo 5º. Né? E aí o que é que acontece? Existe um direito fundamental da coletividade e existe um direito fundamental do particular aqui. Gente, pode haver casos que o interesse privado ele vai prevalecer. Lembra que eu falei que nada é absoluto no direito. Então, pode haver casos. Por exemplo, digamos que isso é muito comum em desapropriação, tá? Vai passar uma estrada, o Estado quer passar uma estrada,
para, sei lá, melhorar o trânsito da cidade, melhorar o acesso, enfim. Só que ali no meio tem a casa de vovozinha. E ela mora há 420 anos naquela casa. E vocês devem saber que uma pessoa dessa, a casa é a vida dela, ela não sai de jeito nenhum. Né? Só que tem um porém. Isso por si só, esse apego afetivo à casa por si só, não vai impedir a desapropriação, não. O Estado vai desapropriar. Vovozinha vai se deitar na pista, vai chorar, vai subir a pressão, mas o Estado vai desapropriar. Né? O Estado é impiedoso. O Leviatã, para quem já leu, é impiedoso. Né? E aí, o que acontece? Tem um caso em particular que, por exemplo, nessa casa, ela pode morar ali também porque ela tem um problema de saúde grave. E, às vezes, ela mora numa região, por exemplo, ribeirinha, o contato com a natureza é comprovado por laudo que faz bem à saúde mental dela, à saúde fisiológica dela, e ela realmente precisa estar ali. E que o médico que cuida da saúde dela fica a poucos quilômetros da casa dela, e etc, etc. Nesse caso, vai ser levado em consideração o interesse privado dela. E aí, nesse caso, pode ser que prevaleça sobre o interesse da coletividade. E o Estado tem que arrumar um jeito de desviar aquela estrada. Perceberam? Então, por que eu estou falando isso? Porque o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele por si só não é fundamento suficiente para afastar um direito individual. Não é apenas ele cru, ele puro ali. Outras coisas devem ser levadas em consideração para saber qual deve prevalecer. Por isso que a letra E está errada. Beleza? Então, nossa resposta, de consequência, letra D. Tranquilo? O que acharam dessa questão? Fácil, difícil? E aí? Eu nem sei se tem... Deixa eu ver se tem mensagem no chat aqui. Ah, tá, a Vanessa falou aqui. Eu estava com o chat fechado. Ela falou, venha visitar meu estado. Pretendo, Vanessa. Pretendo em breve. Carlos que falou, fé pública, exatamente. Agora eu estava com o chat desabilitado, gente. É porque fica a tela toda. Mas vou interagindo. Difícil, né? Aurelei e Laiane também achou difícil. Foi um pouquinho difícil, gente. Mas coloquei justamente por isso, porque sabe-se lá o nível da prova, né? Vocês vão ver que vão ter questões mais simples também. 8ª questão. A respeito dos agentes públicos e seu regime constitucional, julgue o item a seguir. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Eu acho que tem gente que olhou para essa questão e fez, o que é isso aqui, né? Gente, ó, lembra que eu ia alertar? Essa questão aqui ela é mais voltada para analista da área judiciária, tá? Mas tem informações aqui que eu vou falar relevantes também para técnico, tá? Muito importantes. Primeira coisa, princípio de segurança jurídica e confiança legítima. As provas costumam diferenciar isso. Gente, o princípio da segurança jurídica, ele é um conceito mais amplo, ele é mais voltado para uma segurança da coletividade, do todo, tá? Aquela questão de não haver mutação de entendimento o tempo todo, por parte da administração e também do Poder Judiciário, por exemplo. Confiança legítima é mais uma relação entre um particular ou um grupo determinado e a administração pública e o Estado. É aquela relação de confiança realmente, sabe? Por exemplo, um particular, ele quer uma licença ou uma autorização, mas uma autorização para instalar o seu food truck numa praça de alimentação. E aí, a administração tem alguns condicionamentos ali, a prefeitura tem alguns condicionantes, tem uns requisitos a serem preenchidos. Particular, beleza, ó, aqui, tá aqui, minhas certidões, tudo bonitinho, tudo certo, tá, beleza, concedida a autorização. Do nada,
a administração dá uma louca, dá uma esquizofrenia da administração e ela muda de opinião da noite para o dia e revoga a autorização. Ela está infringindo a segurança jurídica de forma imediata, de forma mais distante. Ela está infringindo, primeiro, a confiança legítima que aquele particular tem em relação ao posicionamento dela. Entenderam a diferença? Guardem essa diferença, tanto técnico como analista, qualquer cargo, que está caindo muito em prova, esse princípio, tá? E, gente, esse entendimento aqui, todinho do item, isso é um entendimento de um informativo do STF, 597, salvo engano, esse informativo. Ele está caindo muito em prova. Desse jeito que está aqui. Isso é a ementa do julgado do STF, pum, botou aqui. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês para esse enunciado, para esse informativo do STF é o quê? Isso aqui, ó. A partir de quando corre esse prazo? O prazo é de 5 anos, tá? Que o Tribunal de Contas tem para analisar a aposentadoria. Beleza? O TCU, gente, ele analisa pedido de aposentadoria de qualquer servidor público, tá? O órgão, o seu órgão, por exemplo, TRE, ele remete isso para o TCU ratificar. Tá? Ato composto ou complexo. E aí? Esse é um exemplo clássico, né, do direito administrativo da parte de atos, né? Essa questão é figurinha dos professores, né, Camila? Exatamente. Está caindo muito, muito, tá? O prazo, gente, de 5 anos é a contar da chegada do processo no Tribunal de Contas, tá? Cuidado. Vem aqui, publicação do ato, a partir do deferimento do órgão de origem, nada disso. É a contar da chegada do processo no Tribunal de Contas. Beleza? Isso aqui está exatamente como está no informativo do STF. Portanto, questão correta. Joia? Beleza? Gente, é o seguinte, ó, são 9h34. Hoje foi o nosso primeiro encontro, digamos assim. Teve toda aquela introdução, recepção nossa, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente está indo para a questão 9, tá? Ela vai ser mais rápida. Eu vou deixar para pegar da questão 9 no próximo encontro de direito administrativo, tá? Que vai ser terça-feira. Amanhã a gente vai ver aqui. Deixa eu só parar até a apresentação, tá? A gente vai ver português amanhã, tá? Foi português que eu disse a vocês? Foi, né? Português. Veremos acentuação gráfica, beleza? Nessa mesma pegada aqui, fazendo revisão da teoria, relembrando conceitos e fazendo esses alertas para vocês. Beleza? Alguém tem alguma dúvida que queira sanar agora? Com alguma dúvida? Queria também a opinião de vocês em relação à explicação, à didática, se ficou legal, se ficou bom nesse ritmo para vocês, se foi muito rápido. Tá? Que bom, Carlos, que bom. Pode falar, Aurileide. Professor, é só uma dúvida. Princípio da agora não sabe a palavra. Juridicidade. Ele é um princípio implícito? Ele é um princípio implícito, tá? Via de regra, ele é dotado de uma interpretação do ordenamento jurídico, tá? Ok, obrigada. Bom, gente, que bom, fico muito feliz. Deixa eu só tirar uma foto para registrar o momento, né? Aqui, tirar uma foto da tela, vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Vou só tirar uma foto aqui para a gente registrar o momento. Aí, pronto. Joia. Ficou ótimo. Gente. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Oi, esse Cláudia. ato aqui do TCU, da questão 8, é complexo ou composto? É complexo, né? Complexo. Exatamente, complexo. Obrigada. Nada. Gente, ó, então, fizeram até uma pergunta aqui sobre as 10 questões. Vai ter questão até que a gente passa um pouquinho, tá, Camila? Das 10, depende muito do tempo, do tamanho e do nível de complexidade, porque é importante, né, gente, fazer uma explicação dessa forma, tá? Para que aí todo mundo realmente entenda e fique atento
ao que a prova pode cobrar. E, mais uma vez, eu que agradeço, Fernanda. Mais uma vez, gente, obrigado demais por essa confiança de vocês no meu trabalho, tá? Podem ter certeza que vocês já notaram isso, eu faço com a maior responsabilidade do mundo, para que realmente vocês cheguem nessas 3 disciplinas, particularmente ao nosso curso, só para marcar a bolinha no lugar certo, né? O intuito é esse, gente, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Só tenho a agradecer e estamos juntos aí, ó, nesses próximos dias aí, vocês vão enjoar de mim, de me ver todo dia aqui. Beleza? Então é isso. Amanhã estaremos aqui de novo no mesmo canal. Joia? Qualquer dúvida, lembrar depois sobre o que a gente viu aqui, manda no grupo, manda no privado, porque eu respondo, não tem problema nenhum. Joia? Professor, Oi. queria saber sobre as outras disciplinas. Vai ficar só nessas 3 mesmo? Ou o senhor vai querer fazer depois que acabar essas? Nesse curso aqui, Mayara, a gente vai ver essas 3, tá? Aí, Tá certo. de repente, se vocês depois quiserem que a gente faça um outro, a gente pode amadurecer a ideia. Beleza? De acordo com o tempo também, a gente pode ver a possibilidade. Camila está dizendo aqui que seria bom constitucional. Outras pessoas também já vieram falando, professor, constitucional. Uma matéria muito importante, viu? Pelo amor de Deus. Ela é importantíssima mesmo, total. É porque eu não coloquei ela de início, porque, como eu disse, ela não costuma muito assim ser o calo das pessoas, mas ela é fundamental também. Joia? Mas a gente amadurece a ideia. Joia? Tá bom, então, gente, tá certo. fiquem com Deus, um abraço, um cheiro, que a gente aqui em Recife gosta muito de cheiro, tá? E é isso, amanhã a gente se vê. Tchau, professor. Gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.